Olá, seja bem-vindo à Toca do Lobo. Esse é o nosso programa que vai falar sobre neuropsicologia e a forma como você pode usar isso na sua vida, mas de uma maneira bem prática, bem fácil, não muito fácil, né? Meu nome é Sandra Castilho, eu vou acompanhar você nessa jornada e quem vai nos conduzir durante todo esse processo é o Lobo em pessoa, doutor neuropsicólogo Luciano Copim. É uma honra, um prazer enorme estar aqui na Toca do Lobo. Eu não sei se eu vou conseguir conduzir todo mundo, mas o que eu vou fazer vai ser realmente criar algumas provocações, porque eu tenho que avisar que eu sei qual que é o tema de hoje, então eu vou falar a real e vai doer para muita gente. E olha, gente, é o seguinte, você pode mandar aqui pelo canal sobre o assunto que você quer tratar, o que está acontecendo na sua vida, que dificuldade você está passando. Você pode mandar todas as nossas redes sociais, inclusive nos nossos cursos, palestras, nas consultas com o Dr. Luciano. Então vieram várias sugestões, a gente escolheu uma delas. E essa eu acho que dói mesmo, hein? Então qual que é o tema? Qual que é o tema de hoje? Você vai pegar pesado? O tema de hoje é: não deu certo de novo, o que eu faço? Nós estamos falando aqui de relacionamentos fracassados, doutor. Como que a gente vai conduzir isso? Não deu certo de novo. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. Nós dois somos casados, né? Então, mas a gente sabe de relacionamento fracassado, né? Pois é. Eu começo te perguntando: todo mundo tem uma história de relacionamento fracassado? Bom, aí, em algum momento a gente pode dizer que a gente tem uma história, né? Começa lá na adolescência, às vezes até antes. Aí vem as paixões, né? Aquelas coisas, aquelas tentativas e erros, muitas frustrações, aquele nervosismo, aquela coisa toda. Isso vai meio que moldando a gente para ter uma determinada forma de encarar relacionamento. Nesses momentos é que as pessoas mais tímidas começam a sofrer um pouco mais, porque elas têm um pouco mais de dificuldade de demonstrar o que elas sentem, mas tudo isso tende vamos dizer assim, a evoluir a ponto de quando a pessoa se torna adulta, ela nada mais é do que um reflexo daquela criança, só que com algumas coisas aperfeiçoadas. Então, vamos lá, vamos pegar do começo. A gente é um reflexo, então, dessas vivências amorosas, até algumas até que não se concretizaram, vamos dizer assim, aquela coisa de adolescente, paixonite, que a gente escreve no caderno, o nosso nome, com o nome do garoto e tal, mas a gente também é fruto da relação com os pais. Como que é isso, por exemplo? Se eu tenho um pai e uma mãe que são casados, ou que são separados, ou que se dão super bem, ou que brigam muito, isso também molda um pouco a minha forma de levar? Tem, lógico, né? Nós temos uma influência, eu falo que é o nosso legado, né? O nosso legado são duas coisas, uma é a parte fisiológica, o nosso físico, DNA, né? Então isso faz parte do nosso legado. Nós temos um outro legado que é o social, é o meio em que nós estamos inseridos. Em algum momento, nossos ancestrais se decidiram por estar morando em tal lugar. E isso pode ter afetado a cultura e uma série de outras coisas que são a forma como você lida disso socialmente. Eu vou fazer uma pausa aqui para exemplificar. Você imagina, por exemplo, quem foi criado num país como a Suíça ou a Suécia, por exemplo, né? A título de exemplo, que eu falo que eu conheci muitos suíços, eles começam a ter relacionamentos, a namorar depois dos 18, 20 anos. Na adolescência eles não são estimulados para isso, na verdade eles não se sentem à vontade para isso, então tem aquela coisa toda de timidez, e quando eles vão se aproximar de alguém, eles precisam ser apresentados. Ele não pode chegar e se aproximar de uma pessoa. Essa é a cultura do suíço. Já no Brasil é completamente diferente. No Brasil, o pessoal vai lá no pancadão, dança até o chão, e aí no dia seguinte já está casado, né? Então tem essas coisas que estou exagerando, lógico, mas aqui culturalmente falando, isso acaba mudando e faz parte do legado. A gente tem também a questão da cultura dos nossos pais, que também faz parte do legado, né? Quando eu falo pais, assim, aonde você foi criado. Nem todo mundo foi criado pelo pai, ou pela mãe, ou por ambos. Às vezes foi criado pelos avós, às vezes é adotivo, né? Às vezes, enfim, né? Então, essa forma como você foi criado pode influenciar. Por que eu falo que pode? Porque tudo é uma questão de escolha. Vamos dar um exemplo. Sua mãe é bagunceira. Você vai ser bagunceira? Não necessariamente. Pode ser que você aprenda a ser uma pessoa bagunceira, desorganizada. E o que vai acontecer? Qual que é a diferença, né? Neste caso? Então, são as escolhas e os critérios pelos quais você vai escolher um parceiro ou uma parceira. Aí eu vou fazer uma pausa na questão da escolha.
não é uma escolha consciente, né? Você não fala assim, olha, eu gostei desse jeito que é a relação do meu pai e da minha mãe, eu vou repetir isso. É uma coisa super inconsciente, né? Você não... Algumas coisas até acho que podem ser conscientes, mas a maioria, eu não falo que são inconscientes, elas estão no subconsciente. Porque, na verdade, o que as pessoas fazem? Elas usam critérios. Se ela teve um bom exemplo, vamos supor, de pai ou de mãe, ela usa esse critério como filtro para olhar um parceiro ou uma parceira. É quase uma comparação. Faz uma comparação. Da mesma forma como muitas vezes algumas pessoas tendem a repetir o comportamento dos pais, ainda quando não é um comportamento legal. Ainda até quando não gosta do comportamento, né? Eu já tive experiência de ter amigos que faziam isso, criticavam a atitude do pai e faziam exatamente a mesma coisa que o pai fazia. E tem a questão cultural, vamos dar um exemplo, você na sua família, certo? Incluindo primos, tios, tal. Existe uma certa cultura. Essa cultura é ao escutar um determinado tipo de música, essa cultura é para tomar uma certa atitude ou postura mediante uma situação social, churrasco, por exemplo. Né? Para algumas famílias pode ser que você fale assim, não, nós não bebemos, nós somos evangélicos ou coisa do tipo. Em outras é normal as pessoas beberem até cair. Ou seja, são os prismas pelos quais as pessoas avaliam o seu parceiro. Se eu vou trazer alguém para minha vida, eu quero trazer alguém mais próximo. E aí vem uma coisa que muita gente fala, né? Os opostos se atraem. Pode ser até que os opostos se atraiam. Pelo menos na física isso acontece, né? Especialmente quando a gente fala do magnetismo. Mas quando a gente fala de duração de um relacionamento, se esses opostos não começarem a ter uma simbiose, a trocar, a ser, sei lá, um acabar aprendendo com o outro, e essa troca fazer com que os dois cresçam juntos, o que vai acontecer com o tempo? Vai acontecer que eles vão se cansar. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa gosta de fazer esporte, a outra prefere usar o tempo dela para assistir filmes, ficar na frente da TV. Fatalmente, uma das pessoas vai ter que abrir mão do que mais gosta de fazer ou transformar o seu gosto, porque caso contrário, o que vai acontecer? Enquanto um está vendo TV, o outro está na academia ou em outro lugar. Então não vai ter esse convívio. Agora estou dando esse exemplo porque isso acaba afetando em todo o resto. Vamos supor que a pessoa fala assim, eu quero cuidar do meu corpo, por exemplo, certo? Então, eu não vou comer pizza todo dia. O outro lá fala assim, não, eu quero que se foda. Eu vou fumar, vou tomar, eu quero um Marlboro, cheeseburger e Coca-Cola todo dia. Vai acontecer em algum momento que a pessoa vai falar assim, cara, eu não quero isso para minha vida. Ou ela vai assimilar esse estilo de vida. Ou de um jeito ou de outro, essa transformação, essa simbiose acontece nos relacionamentos. E bom, naquela história, nós estamos falando, não deu certo de novo. O que está acontecendo? Então, o que eu sempre oriento as pessoas é a procurar enxergar primeiro o seu papel. O que você quer ser? Caça ou caçador, certo? Olha, essa é uma boa. Caça ou caçador? Ou caçador. Por quê? Vamos lá, vamos pegar o ponto de vista da mulher. Tá? Que a mulher, nesse aspecto, eu acho que ela tem alguma desvantagem social. Eu vou explicar por quê. Né? Eu acho que a mulher ela acaba tendo um estereótipo. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher que fica com vários caras é o quê? Normalmente o apelido não é muito bom. Não é pegadora, garanhona, certo? Não é de um jeito positivo, com certeza não. Já o caso oposto do homem é. Então você percebe, então, a sociedade meio que, de certa forma, incentiva o homem a ter uma postura mais agressiva nessa parte. De garanhão. Mais de garanhão, nessa parte da conquista. E a mulher acaba muitas vezes se colocando, então, no papel de, poxa, eu não posso tomar iniciativa. Só que é aí que está o engano de muitas mulheres. Porque você pode optar a ser a caçadora. E quando você é a caçadora, o que você faz? Você monta a estratégia. Quando você é a caçadora, você determina quem que você quer, qual que é seu alvo, vamos colocar, tá certo? Ou qual sua presa, certo? Usando essa metáfora. Vamos supor que, por exemplo, a mulher pega e fala assim, olha, eu quero um cara, vamos dizer, um exemplo qualquer para a gente poder fazer um estudo de caso. Quero um cara inteligente, bem-sucedido, atlético, sei lá, o super-homem, tá? Vamos supor que a mulher queira buscar o super-homem. O que eu vou dizer para vocês que não é só difícil de encontrar, é difícil de manter e mais difícil ainda é conviver. Porque um super-homem, né? Você imagina, o cara que só quer saber de academia, não sei o que, para manter o corpo legal, não sai para jantar, não toma nem um vinhozinho. Extremamente perfeito. É um cara chato. É Você chato, entendeu? É um cara chato. Quer dizer, desculpe aí os marombeiros, mas assim... Mas não é o marombeiro a questão. Eu acho que a questão até é além de como ele
quer cuidar do corpo dele. Porque um marombeiro pode encontrar uma mulher que gosta de cuidar do corpo. Mas esse que eu ia falar. Eu acho que o estereótipo do Superman é o cara muito, muito certinho. Mas esse é o ponto, olha só, que nem você falou. Aí tem aquela mulher que tá na mesma vibe desse cara. Tá perfeito. Agora, se a mulher não está nessa vibe, não adianta ela sonhar que ela vai pegar, ficar com esse cara e vai dar tudo certo, porque ou das duas uma. Ou o cara vai perder o shape, porque ele não vai conseguir manter, porque ele não vai ter esse mesmo padrão obcecado, né, de físico e tal, ou ela vai ter que entrar na linha, né? E aí esquece baladinha, esquece essas coisas. Então, quando você opta por ser a caçadora, o que vai acontecer? Tem que escolher bem a presa, é o primeiro ponto. O primeiro ponto é determinar quem que realmente é e analisar com calma. Com quem que eu me dou bem de verdade? Um dos primeiros casos que eu tive em consultório, logo depois que eu me formei, foi de uma moça que ela tinha aquele cabelo que na época o pessoal falava que era cabelo parafinado. Não sei se você vai lembrar, eu sei nem se as pessoas usam isso hoje em dia. Mas ela tinha o cabelo assim de 3 ou 4 cores de degradê, do castanho escuro até chegar no loiro bem claro, né? Ela tinha tatuagem, a pele super bronzeada, usava umas roupas coloridas, chinelo, tal, não sei o quê, e ela falava assim pra mim, olha, não sei o que acontece, que eu só atraio surfista. E ela não sabia, ela não conseguia entender. Por que eu só atraio surfista? Eu não consigo entender. E ela nem queria mais. E ela não gostava de surfista, porque ela falava que os caras não levavam a sério, que eram fúteis e tal, coisa, não tinha um papo legal. Então, assim, quando você é a caçadora, você já é totalmente diferente o esquema. Você monta a estratégia. O que a sua presa faz? Que lugar que ela frequenta? Ela, não ele, no caso, nesse exemplo. Onde ele vai? Que tipo de lugar ele frequenta? Né? Quais são os tipos de coisa que ele gosta? Que tipo de eventos, aulas, né? Você imagina, falou, pô, quero conhecer um cara, uma mente aberta, cara legal, assim, assado. De repente você vai conhecer um cara desse aonde? Uma aula de yoga, num curso de inglês, uma pós-graduação. Não necessariamente vai ser no boteco, entendeu? Então, assim, tô dando alguns exemplos porque isso faz parte dessa estratégia. Mas vamos lá, não deu certo. Você foi lá, fez sua estratégia, jogou as iscas, as armadilhas e tal, pumba, fisgou, é um cara bacana, começou a se relacionar com essa pessoa e de repente começou a ter conflito, briga, pá, aquela coisa toda, ficou chato. De repente o cara falou, não tá dando, foi mal, não sei o quê. Ou ele começa a dar aquela sumida. Hoje em dia eu confesso pra você que assim, né, temos que falar disso num outro episódio, né? Mas, assim, só sobre aplicativos de namoro. Mas assim, recentemente eu tenho ouvido essa queixa das mulheres, né? Os homens estão deixando de ser masculinos. Olha só a expressão, estão deixando de ser masculinos, cara. Isso é terrível, porque falta atitude, por exemplo, né? Por que o cara começa a se afastar? Se não tá legal, por que ele não se posiciona? Se ele não quer mais, por que ele não fala? Se ele não tá afim de se envolver, porque ele não é honesto? Qual que é o problema com isso, certo? Mas sabe, eu acho até que entra uma questão aí também. A gente está num momento que as pessoas se relacionam também por rede social, por WhatsApp, conhecem por aplicativo de namoro e tudo mais, tem nada de errado nisso, é o novo jeito de você interagir e até ter tempo de conhecer um pouco mais a pessoa, trocando ideia antes de tomar uma decisão, né? Eu falo que às vezes no bar, na balada, a decisão tem que ser rápida. Nessas conversas você ganha um tempo para isso. A única coisa que eu acabo percebendo, assim, é que os relacionamentos estão mais voláteis, porque as pessoas também ficam tentando mostrar que elas não estão interessadas. Então, quem tiver menos interessado no outro isso daí é o melhor. Infelizmente, né? É um negócio que funciona, porque é o gatilho mental. Da escassez. Como no marketing. Ali, né? Exato. E às vezes as pessoas fazem propositalmente, às vezes fazem sem querer. Às vezes ela realmente não está nem aí, e isso faz com que a outra pessoa tenha essa necessidade de falar, como ela não está nem aí? Eu vou atrás. Às vezes, ela faz realmente, intencionalmente, porque assim, tem muita gente que joga e acha que precisa ter esse tipo de coisa. Jogar muito. Claro, vamos falar a verdade, existe realmente algumas coisas positivas da gente usar estratégias de marketing. E nós vamos poder falar sobre isso, porque querendo ou não, quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente quer mostrar o melhor lado. Da mesma forma como você quer mostrar o melhor do seu produto. Né? E então, por esse motivo, a gente precisa estar atento, saber que imagem nós estamos passando, como que nós estamos manifestando as nossas melhores qualidades. Porque defeito todo mundo tem, você não precisa mostrar, certo?
Agora, o ideal é que você não mostre, especialmente no começo. E quando esses defeitos começarem a aparecer, a se revelar, que seja de uma forma que não estrague o relacionamento. Tem até uma música do Frejá sobre isso, né? Tem que ir aos poucos para mostrar os defeitos, na hora que ela já tá mais encantada com ele, né? Então, exatamente, é que nem, é por isso que eu falo, é igual a qualquer outro produto. Uhum. Assim, você tem às vezes, uma fantasia, uma ilusão do que seria a pessoa ideal para você. E aí eu vejo que isso é um erro que os homens cometem mais do que as mulheres. Aí o cara quer suprir isso. Eu vou dar um outro exemplo de atendimento, né? Paciente minha conhece um cara, o cara faz de tudo para encantar ela, conta história, que ele pega o touro pelo chifre, que ele conhece o mundo todo, que ele ganha bem, que ele é um cara... É aquela coisa toda. Só que no fundo o cara é super inseguro. E no que ela ia contando para mim, eu fui percebendo indícios de que o cara era muito inseguro. E eu fui mostrando para ela de um jeito sutil, porque, né, especialmente quando a gente está em terapia, algumas respostas precisam ser encontradas. Nem tudo a gente pode dar no colo da pessoa. Algumas coisas a pessoa tem que perceber. Mesmo porque eu não sou o dono da razão. Às vezes eu posso estar errado. Então eu fui dando elementos... Você está vendo pelo prisma dela. Do prisma dela. Então ela precisa investigar. Mas pelo tipo de pergunta que o cara fazia, as coisas que incomodavam ele, as coisas que incomodavam ela nele, né? Ou seja, as coisas que ela falava que não gosta desse tipo de coisa, dava a entender que o cara é extremamente inseguro. A hora que não deu outra, na primeira vez que ela apertou, o cara espanou. O cara espanou, aí bloqueou ela, fez aquela coisa, fez um drama, sabe? Só que qual que era o problema do cara? Ele não conseguia acompanhá-la. Então aí, por exemplo, é um relacionamento que fracassou, que não deu certo, mas que provavelmente ele não seria o parceiro ideal para ela naquele processo. Bom, como o tema é não deu certo, e aí, neste caso, não deu certo porque ela terminou com ele. Então vamos pensar do ponto de vista dela. Não deu certo de novo. A culpa é de quem? Cara, o cara não é legal. Ele vendeu uma imagem que não era quem ele era de verdade. Ele não ia sustentar. Ele não conseguiu sustentar. E durou pouco tempo, inclusive. Tem cara que consegue segurar meses. Esse daí durou um mês. Agora, a gente teve algumas colocações sobre isso aqui. Por exemplo, uma das meninas mandou pra gente falando assim, eu aparento ser muito carente. Esse é um dos motivos de não dar certo, né? Então, tipo assim, ela quer mostrar interesse, quer mostrar que ela tá interessada, mas acaba ficando uma coisa extremamente de carência. E os caras acabam fugindo. Acho que a gente falou um pouco da escassez, né? Que ela é interessante. Eu acho que tem uma linha, né? Eu não sei se meu raciocínio tá certo, mas eu imagino que de um lado tá a total indiferença, é aquela pessoa que a mensagem chega, ela deixa lá por um dia, vai responder só depois, né? Ganha quem aguentar segurar mais tempo sem responder. E do outro lado tá aquela pessoa que fica em cima o tempo inteiro e enche o cara de mensagem. Por que você não me respondeu ainda 1 minuto depois da mensagem que ela mandou? Então, mas esse é o ponto. Tem gente que adora isso. Tem gente que odeia. Por exemplo, às vezes a mulher, ela tá numa fase que ela é carinhosa, ela é romântica, ela quer proximidade, ela quer aconchego, ela quer tal. E tem cara que adora isso, ele é assim naturalmente, sabe? Tem cara que é assim, tem cara que não. Tem cara que é, vamos dizer, mais yang do que yin, né? Mais masculino. E esse cara não se percebe dessa forma. Então, poxa, ele gosta do carinho, não é que ele não gosta, ele gosta. Só que ele não é tão... E aí o que acontece? A mulher começa a entrar na neura de ficar... da própria carência dela, e aí começa a exagerar. E aí começa a entrar naquele processo que muita gente chama de sufocamento, né? O cara se sente sufocado no relacionamento, porque fala, puta, ó, o tempo todo ela tá me cercando, perguntando onde eu tô. E a pior coisa que tem, eu acho que na minha opinião, tá, é quando as pessoas, tanto homem quanto a mulher, estão num relacionamento em que eles acham que eles precisam mentir. Por exemplo, o cara fala assim, putz, se eu falar pra ela que eu tô no boteco com meus amigos, num happy hour nessa sexta-feira, ela vai falar um monte pra mim. Vai me estressar. Entendeu? Então, puta, aí o cara, vamos supor, ele gosta de fazer isso, ele faz isso, faz parte da rotina que ele gosta, certo? E de repente ele tá num relacionamento que a mulher desaprova, acha ruim e tudo mais. Por quanto tempo ele vai conseguir se sentir feliz nesse relacionamento? Entendeu? Entendo. Então, e o contrário também, né? Se for a mulher, algo que ela goste, ou que ela precise, claro, e se ela também esconder isso mesma dele, coisa. É que tem muito isso, eu vou falar agora, eu vou falar como mulher, né? Tem uma coisa nossa, assim, de tentar ser a perfeita, a que recebe bem, a que vai entender todos os pontos, a salvadora, sabe aquela história? Tipo,
Não, o cara bebe demais, vive bebendo, mas comigo vai ser diferente. Ou ele trai todas as namoradas dele, mas comigo vai ser diferente. A gente tem a história da guerreira, da que vai salvar o cara. A gente, é uma coisa, eu vou cuidar, comigo a história vai ser outra. Eu não sei se é filme que faz isso com a gente, esses filmes românticos que tudo dá errado, no final os dois ficam juntos e ele muda completamente por causa dela. Você quer saber a grande verdade? A grande verdade é que isso tem a ver com controle. E agora eu não tinha pensado que a gente fazia isso por controle. Eu ia falar que ia dar um eu achei chute. Que a gente tinha um bom coração. Eu ia falar que ia dar um chute no saco da mulherada que faz isso, mas como a gente não tem saco, ok. Mas realmente vai doer, por isso que eu falei, desde o começo, vai doer, mas é verdade. Não estou falando que todas, né? Mas muitas pessoas, homens e mulheres, se relacionam com pessoas que com essa intenção falam, vou mudar. Às vezes, eu vou ajudá-lo, né? Vou ajudar, vou tirar da droga, vou tirar do vício, vou tirar dos maus hábitos, enfim, qualquer coisa. Porque isso é uma forma de controle, entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, por que é uma forma de controle? Para pensar comigo. Olha só, se você pega e fala assim, poxa, eu começo a falar para a pessoa, agora você vai começar a fazer o que eu faço. Você não está fazendo, você voltou para o seu hábito, volta a fazer o que eu faço, porque eu tenho razão. Eu estou certo. Você percebeu? Então, eu coloco, mais uma vez, eu projeto na pessoa o que eu considero que é o certo e que tento enquadrar ela. O meu ideal. Então eu pego o homem ideal que eu desenhei na minha cabeça e tento enquadrar naquele homem. E pelo fato de eu estar com uma pessoa que é vamos chamar de um vaso quebrado, né? No caso de um vício, de um problema mais sério. Um problema mais sério, o alcoolismo. Mentira. Qualquer coisa assim, uma pessoa que divorciou, enfim, seja o problema que for, tá? O que acontece? A pessoa fala assim, poxa, ela tá num momento frágil, ela não vai conseguir ninguém, né? Ninguém melhor do que eu, então ela vai me valorizar. Isso, mais uma vez, nem sempre é consciente, na maioria das vezes nem é, mas é algo que a pessoa pensa, fala assim, eu me sinto segura nesse relacionamento. Entendeu? Mesmo que seja um relacionamento, às vezes, complicado. É um relacionamento complicado, correto? Olha, eu já vi muitos casais fazendo isso. Tem aqui o grupo das mulheres, o grupo dos homens. Aí você vê as conversas, né? Você não acha estranho quando nessas conversas, tanto faz se é o marido, se é a esposa, né? E tanto faz se é homem, se é mulher, se é heterossexual, homossexual, tanto faz. Você não acha muito estranho quando a pessoa começa a falar do próprio parceiro, própria parceira? Mal, você está dizendo? Na rodinha dos amigos? Eu acho terrível. Pois é. Terrível. Eu estava conversando, inclusive, com a Kai, a gente estava falando sobre relacionamento, essas coisas. E é uma coisa que, sei lá, eu aprendi de criança. Minha mãe falava muito isso. Ela falava, não fala mal de quem está com você. Se você não quer mais, sai disso aí, mas não fica falando, né? E às vezes é super interessante, você tá lá numa roda, as mulheres acontece muito, eu não sei, na dos homens, eu não fico na roda dos homens para chegar a pegar isso aí. Mas na das mulheres é muito comum. A mulher começa a conversar, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido faz isso, reclamando de uma série de coisas. Eu entendo que pode ser uma troca, um desabafo, né? Mas às vezes até colocando o cara para baixo, que você fica se questionando, por que você ainda tá com ele? Né? Coisas até ruins, né? Expondo coisas ruins, bem pesadas do relacionamento. De certa forma, a pessoa acha que está ou desabafando ou se vingando, mas você percebe, o que na verdade ela está fazendo é enfraquecendo a imagem deles, porque o casal é uma entidade, assim como ele, ela, né? Existe um nós, certo? Bom, de um jeito ou de outro, algumas pessoas fazem isso. E aí você fala assim, tá, mais uma vez, não deu certo, por que não deu certo? Você sabe, nós estamos levantando uma série de aspectos, mas que na minha opinião acaba girando em torno da mesma coisa, que é o quê? Não deu certo porque alguma coisa está errada em mim, certo? Ou eu não estou sabendo escolher, ou eu não estou sabendo lidar com as diferenças que as pessoas têm, porque você vai por mim. Nem se você casar com seu clone, você vai perceber que existem diferenças. Não, a gente é criado na mesma família, todo mundo, e os irmãos têm seus problemas, suas diferenças, com a mesma criação. Você imagina, você pega uma outra criação, porém dentro da sua casa, educações diferentes, formas de pensar diferentes, são seres humanos diferentes. Pois é, e nisso pode ter uma construção, aprendizado, pode ter uma série de coisas, mas tem que ter, antes de mais nada, esse respeito e essa vontade de trocar,
de aprender, de entregar, de abrir mão. Tem que ter. Você não tem essa vontade. Se eu falar assim, do meu jeito... Ou não quero. Entendeu? Essas pessoas, normalmente, elas têm uma dificuldade muito grande de ter um relacionamento. E quando tem, eu conheço algumas pessoas que são felizes dessa forma, que é uma opção também. Quando tem assim, eu na minha casa, você na sua, a gente se encontra quando dá vontade, sabe? Às vezes, tem algumas pessoas até que optam por ter o relacionamento aberto, sabe? Agora você falou uma coisa interessante, assim, acho que, então, de tudo que a gente está conversando, tem vários motivos para ter fracassado, né? Mas vamos para o ponto aí, você falou que é a questão de você mesmo, tem algo com você mesmo. Então vamos para aquele clichê, né? Você precisa estar completo antes de querer outra pessoa, não é a pessoa que vai te completar. É isso, não é? Então, fala um pouquinho disso. O que é isso? Quando que você sabe que você está nesse momento ou que você não está? Bom, a grande verdade, eu já vou responder, você nunca vai estar. Você nunca vai estar completo. Esse é o grande desafio da vida. Você nasce, você passa pela sua infância, você passa pela sua adolescência, depois você ingressa na vida adulta, aí você vai vivendo a sua vida adulta. Aquelas pessoas que têm uma mentalidade mais evoluída buscam sempre estar cada vez alcançando patamares em torno da sua essência, do seu existencialismo, de uma forma maior. Mas, e até um parênteses aí, a gente está vivendo muito. Sim. Então, se a gente não fizer essa evolução desse eu aí no meio desse processo da vida adulta, porque antes a vida adulta acabava com o quê? Né? Lá atrás acabava com 40 anos, começou a acabar com uns 60, agora vai até os 100. A gente tem histórias aí, tem mulheres e homens buscando relacionamentos aos 70, 80 anos de idade. Muitos. E que tem ainda, vamos colocar assim, e que vão ter aí no mínimo uns 10, 15 anos de bons relacionamentos. Aí você fala assim, tá, mas o cara começou com 70 anos, vai ter um relacionamento de 70 a 80, são 10 anos, é pouco. Cara, tem gente que consegue ficar 5 anos. E essas pessoas dos 70, 80 anos, tem outra coisa, que aí o sexo, também acontece, não é que não acontece, mas ele se torna secundário. O que valorizam mais? A companhia, a conversa, a disponibilidade. Por isso essa evolução durante os anos é importante também, né? Porque o corpo tem seu tempo, né? E é claro que você vai querer estar bem saudável até para poder namorar, viajar, curtir, mas você quer ter boas conversas, quer ter um companheiro de verdade. Claro, você quer curtir. Num outro momento da sua vida. Você quer curtir a vida. Só que olha só, a gente quer curtir a vida toda, certo? Quando você é criança, você quer curtir a vida, não é? Então, quando você é adulto, você quer curtir a vida. Só que o ponto é esse, buscar evoluir faz parte do processo. Quando eu falo assim, não, eu sei tudo, já é um passo errado, certo? Não é uma coisa de uma pessoa sábia dizer, porque esse processo de aprendizado é contínuo. Mas se tratando especificamente agora de relacionamentos, né? O que acontece? Quando você não está pronto para um relacionamento. Em primeiro lugar, quando você não consegue conviver com você mesmo. Quando você está com crises, por exemplo, depressão, né? Síndrome do pânico, problemas, questões relacionadas às ansiedades extremas. Ou até mesmo o fim de um relacionamento, por exemplo, estou saindo de um divórcio, o fim de relacionamento, saindo de um namoro longo. Então vamos lá, vamos dar um passo para trás. Existem algumas regras que quem estiver procurando um novo parceiro ou parceira tem que estar atento, porque acontece, e quando isso acontece, a pessoa não está pronta para se relacionar com você. Primeira coisa é quando ela acabou de sair de um relacionamento sério. Pode ter sido um namoro, um noivado, um casamento. Relacionamento que houve envolvimento emocional. Às vezes nem casou, às vezes namorou 1 ano, mas foi intenso. E esse 1 ano foi, sei lá, foi difícil, teve muitos problemas, foi um relacionamento complicadíssimo. Ela precisa de um tempo de quarentena. Às vezes ela ficou casada 10, 15, 20 anos, precisa de uma quarentena. Essa quarentena dura quanto tempo? Às vezes anos. Depende da pessoa, né? Às vezes pode durar 1 ano, 2, às vezes mais. Às vezes são meses, depende da pessoa. Mas você acaba percebendo no próprio discurso dela. Quando ela vira e mexe, se remete ao relacionamento anterior, usando exemplos do relacionamento anterior, fazendo comparações. Então, não está pronta para um relacionamento. Nem adianta você tentar. Você vai se frustrar. Você não vai salvar isso aí. Isso, nada de pensar. Segunda coisa, problema financeiro. Quando a pessoa está com problemas financeiros, ela não está pronta para um relacionamento. O dinheiro acaba atrapalhando, ela deixa de fazer coisas, ela se sente envergonhada, ela acaba usando, por exemplo,
uma outra paciente que eu atendi, que o cara tinha esse problema financeiro. Tudo era grana, ele ficava querendo saber quanto que a menina ganhava, quanto custava o carro que ela dirigia, ele vivia dando desculpas, aí ele não conseguia pagar as contas, nunca pagou uma conta para ela, que aliás, eu não sei quem está assistindo aqui, mas vou falar um negócio, em se tratando de homens e mulheres, o homem sempre paga a conta. Se o homem não paga a conta, troca de homem, na minha opinião. E aí eu vou fazer uma pausa e também fazer um comentário meu, porque você pode falar, mas por que que o homem tem que pagar a conta se eu sou independente, se eu tenho meu dinheiro e tudo mais? E que tem mesmo, e tá super independente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu até acho que é um outro ponto que a gente vai falar. Tem nada a ver com quem ganha mais, quem ganha menos. É um outro ponto que a gente vai falar num outro programa, que é uma coisa que eu gosto de dizer. Eu sou super independente, sempre tive meu dinheiro, minhas coisas, você sabe muito bem disso. Mas eu adoro que abra a porta para mim, eu adoro que me traga flores, eu gosto que pague a conta, eu não levo nem a carteira. Não, eu também não levo mais. Agora você usa do celular, né? Mas olha só que coisa. Mas isso não tem a ver com machismo, feminismo, não, com posição de força. Mas vamos supor, o cara não tem grana, certo? Vamos supor, e ele pode ser sincero com relação a isso. Falar, olha, eu não vou poder, eu gostaria muito de, vamos em tal lugar? Gostaria muito de ir nesse lugar, mas eu não tenho grana para ir. Mas se você topar dividir, a gente vai. Beleza. Agora, ele convidou, ele paga. Seja uma água de coco, seja um jantar. Entendeu? Eu quero jantar no Fazano. Chega lá, vamos dividir a conta. Entendeu? Então, assim, a minha visão. Mas a minha visão, eu vou confessar para vocês que eu me considero um homem masculino, certo? E aí depois a gente também tem que fazer uma live sobre essa questão do masculino e feminino, porque isso não tem a ver com ser homem ou mulher, né? Comportamento. É um comportamento. É uma forma de você se relacionar com outras pessoas e de você se relacionar com você mesmo. E nós estamos passando por um processo de transformação. Então, existem pessoas, e isso também não tem a ver com, vamos chamar de preferência sexual, tá? Isso tem a ver realmente com postura, atitude, forma de... E não tem o certo, não tem o errado. São características. Certo. Mas a gente fala sobre isso em outro momento. Detalhar. O importante aqui é quando você estiver procurando um parceiro, uma parceira, identificar, né? Eu estou procurando uma parceira, eu gosto de uma parceira mais feminina ou mais masculina? Eu estou procurando um parceiro, eu gosto dele mais masculino ou mais feminino? Né? Ou qualquer fase intermediária entre um e outro. Porque isso faz parte do teu processo de selecionar quem são as pessoas que você vai se dar melhor. Tá, mas aí tem uma coisa assim também, que a gente ouve muito. Não dá para eu ficar escolhendo. Né? Quem escolhe demais acaba sozinho. Aqueles discursos que a gente escuta para todo lado, e que para as mulheres, vamos ser sinceros aqui, as mulheres se preocupam muito mais com isso, apesar dos homens estarem reclamando muito de estarem sozinhos, de não conseguirem um relacionamento sério. Mas isso é uma coisa que acompanha as mulheres, tipo, vai ficar pra titia, não dá certo com ninguém, não engata um relacionamento longo, né? Então, até assim, da gente ouvir histórias de pessoas que nunca conseguiram manter um relacionamento, que durasse mais que 1 mês, 2 meses. Mas então... Essa é a questão da pessoa em si? De como ela está? Sempre, eu coloco assim, sempre é culpa da pessoa. Por quê? Porque se é culpa dela, ela pode fazer alguma coisa a respeito. É ótimo, então. Se não for culpa dela, vamos pegar esse exemplo que você deu. Tá difícil, as mulheres estão sofrendo porque não, né, é mais difícil para a mulher. Então significa que ela não pode fazer nada? Então eu não penso assim. Você transfere essa responsabilidade do que você poderia fazer. Então vamos pegar um exemplo. Não está dando certo porque eu não estou encontrando um cara legal. Os caras com quem eu perco interesse nos homens com quem eu estou me relacionando. Então eu tenho que mudar o perfil de homem com quem eu estou me relacionando. Não está dando certo porque as pessoas se cansam de mim, reclamam de mim e terminam comigo. Então tem alguma coisa em mim que não está legal. O que é normalmente? Só para a gente parar para pensar. Vamos pegar nesse exemplo. Como é que são os momentos meus com a pessoa que está comigo? Eu proporciono momentos agradáveis? Eu sou uma pessoa divertida? Então uma coisa que o pessoal quis até colocar como se fosse uma modalidade sexual, que não é, que é a sapiosexualidade. É uma expressão que para dizer que nós, seres humanos, invariavelmente, a gente se sente atraído pela inteligência da outra pessoa. Invariavelmente. Isso é natural do ser humano, todo mundo tem. Todo mundo se sente atraído pela inteligência do parceiro ou da parceira, certo? Se você está com uma pessoa que você não acha que é inteligente, você acha que é burra, vamos chamar assim, você já começa a perder boa parte da atração que você tem por ela.
Mesmo que você sexual. tenha se aproximado da pessoa por uma questão física. Mesmo. Você pega, às vezes, aqueles tiozão da prancha, lá da lancha, né? Da prancha. Tiozão da lancha, que sai com uma modelo linda, mas a menina é burra, não tem inteligência, não tem cultura, não sabe conversar, nunca lê um livro, né? Quanto tempo esse cara aguenta? Talvez ele tenha interesse em exibir ela para os amigos, mas ele vai conseguir conversar com ela? Ele vai ter uma noite agradável, tomando um vinho na lancha dele e discutindo alguma coisa que seja estimulante, a menos que ele seja outro burro também. Percebeu? Então, a sapiosexualidade é uma dica que eu dou para todo mundo. Você quer ser sensual, quer ser sexy? Começa pela sua inteligência. E nós não estamos falando de QI, de nível de QI. Nós estamos falando de conhecimento, de assuntos aleatórios. Não, estamos falando de saber conversar. Estamos falando de saber conversar, de você se informar, né? Dentro do campo, por exemplo, se a pessoa tem uma determinada profissão, se ela for muito boa naquilo, ela vai tornar a conversa sobre aquele assunto interessante quando estiverem discutindo. Ela vai saber fazer isso, né? Por outro lado, se ela tem curiosidade, estuda outras coisas, leu alguns livros, ainda que sejam livros de, sei lá, que não sejam livros técnicos, que sejam, enfim, ficções, romances, é interessante, gera aprendizado. Fora que a leitura faz com que a gente fale melhor. Quanto mais a gente lê, melhor a gente fala. E isso é atraente. Você sai com uma pessoa que fala bonito, que fala legal, é muito mais atrativo. Embora algumas pessoas achem que é chique falar errado. Entendeu? Onde? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero arrumar briga com o povo, mas tem gente que acha. Então, assim, voltando lá, vamos, porque a gente acabou não falando quando as pessoas não estão prontas, né? Então, problema de grana, tá? Acabou o relacionamento. Outro problema, saúde. Problema de saúde, ela não está pronta, seja com ela ou com alguém da família, não está pronta para um relacionamento. E quando eu falo saúde, aí eu incluo a depressão, a síndrome do pânico, todas essas coisas. E doenças, algumas outras doenças também. Por exemplo, o cara está com um determinado vício, é uma doença, certo? Seja vício em jogo, em droga, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas, né, elas acabam sendo envolvidas num momento de carência desta pessoa que está com problema. Ela fala assim, poxa, eu quero alguém, porque está muito ruim para mim. E acaba se envolvendo. Fatalmente... Não vai seguir. Vai dar ruim. E o que acontece a partir daí? Muitas vezes a pessoa fala assim, pô, o problema sou eu, o que eu fiz, né? Então tem todas essas coisas para ser analisado quando você vai encontrar o parceiro. Encontrou, está dentro dos critérios que você achou legal, você quer manter essa pessoa é tudo de bom, ótimo. Aí você tem que pensar, o que eu estou fazendo para realmente os momentos de interação que eu tenho com ela são agradáveis, né? Porque existe forma para tudo, até mesmo de você ter ciúmes. Você pode ter ciúmes de uma forma agradável, e você pode ser a pessoa mais chata da galáxia. E aí você fala assim, tá, eu vou ficar com essa pessoa chata me enchendo o saco. 1 dia, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 200 dias. Quanto tempo eu aguento uma pessoa chata do meu lado? Então, é uma das falhas que eu vejo mais recorrente. Que as pessoas não se percebem, não tem essa autopercepção. O relacionamento vira cobrança daqui, cobrança dali, e vira uma coisa chata. Você não está construindo junto, você fica policiando o comportamento da outra pessoa. Você fez isso, você fez aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí começam as mentiras. Invariavelmente começam as mentiras. Normalmente... Porque mesmo que você não está errado, você não aguenta ficar o tempo inteiro tendo que se explicar ou tendo que justificar alguma coisa simples. Você começa a evitar de contar. E aí, essas coisas, né, pra mim, né, até eu desaconselho todo mundo que pense em fazer algo desse tipo. Mas a verdade é que é mais comum do que a gente pode imaginar. Acontece com muita frequência. E qual que é o problema? As mentiras, elas chegam uma hora que é mentira em cima de mentira. A pessoa nem lembra mais como ela começou aquilo lá. Não, isso gera um estresse danado, porque você administrar um monte de mentiras tem que estar preparado para lembrar qual foi a história anterior que você contou. Então, você percebe? É um caminho que não tem volta. Agora, por outro lado, mesmo que a pessoa não minta, mesmo que ela pegue e fale assim, que ela seja bem sincera e fale tudo, aguente a chatice, o que vai acontecer? Aqueles momentos que eles teriam para curtir juntos começam a ficar cada vez mais escasso. E as pessoas começam a procurar se distanciar. É muito comum você ver casais casados há muito tempo que um não sabe nada da vida do outro. Nada. Tanto que ficam na televisão fazendo aqueles testes de relacionamento para ver se as pessoas se conhecem. E não é o tempo que está junto, né? É o tempo que está realmente junto, né?
um conversando com o outro, não só grudado na televisão, assistindo série ou sei lá, mas tendo realmente conversando e ouvindo, né? Bom, e eu não tô falando aqui das coisas mais de adolescente, né? Qual a sua cor favorita? Entendeu? Não é isso que eu tô falando, é coisa assim, o que você pensa da vida? O que você pensa que vai ser quando você ficar mais velha? O que você pretende construir? Onde que nós vamos morar quando a gente tiver a casa dos nossos sonhos? Como que vai ser essa casa? Né? Que tipo de avô você pretende ser? Coisas que são construídas como um casal. É diferente do que eu estou construindo depois como indivíduo, porque como indivíduo também tenho que ter as minhas coisas, meu momento. Né? Essas pessoas, isso é uma coisa saudável, as pessoas precisam ter os seus momentos também. Precisam ter o espaço delas, né? Eu lembro, assim, eu tenho uma amiga que o negócio é o seguinte, se ela casou, tudo que ele for fazer, ele tem que fazer com ela. Então, se ela quer assistir novela, ele odeia novela, ele tem que ficar sentado assistindo novela, mas está passando futebol, vamos supor, né? Ele não pode ir assistir o futebol lá no quarto e ela a novela na sala. Ele tem que ficar sentado ao lado dela até a novela acabar, porque eles casaram. Então, bom, eu não sei quem é essa sua amiga, mas então eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, porque vai que, né? Eu não vou entregar o nome. Mas olha, pensa comigo o absurdo disso, certo? Você imagina que passa na cabeça do cara que ele tem que pegar e fazer uma coisa que ele não quer, porque, você percebeu? E outra, qual que é o problema? Se ele pegar e falar assim, ó, é o seguinte, eu vou na casa do meu brother lá assistir o jogo, você fica aí de boa na sua novela. Isso entendeu? não faz amar menos ou mais. Claro que não, pelo contrário. Você, naquele momento, vocês têm... E aí, assunto. Olha, na novela, no capítulo de hoje, eu vi um negócio que me fez pensar. Olha, sabe aquela história que tá acontecendo com a minha tia e não sei o que? Ó, é construção, tô trocando. Ah, tava lá no meu amigo, você não sabe o que aconteceu. Ele brigou com a mulher, falou um negócio, eu fiquei pensando, porra, olha só, né? A gente às vezes pode estar fazendo algo do tipo. Ou seja, se o casal tá junto, que tá construindo junto, se existe confiança, amizade, essas experiências, que com amigos, com social, que é mais do que saudável, certo? Dependendo, lógico, depende de um monte de coisa, né? Porque às vezes o cara também fala, vou lá no meu amigo, e não vai no amigo, né? Vai aprontar. Entendeu? Às vezes a mulher pega, dá graças a Deus, puta, que bom que o cara foi embora, graças a Deus vai me deixar em paz em casa. Esse tipo de coisa. Esse é um relacionamento que tá fracassado, só não acabaram com ele ainda, né? Então, assim, não é que não dá para restaurar, dá. Só que é aquela história, quanto mais vai avançando nessa pegada, mais difícil é retomar, porque chega uma hora que começa a ter desrespeito, chega uma hora as discussões começam a ter emoções negativas, chega uma hora a pessoa fica olhando e fala assim, eu odeio essa pessoa, nossa, eu odeio. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? E aí é o tipo da coisa que você reverter isso é muito difícil. E veja, as pessoas lá atrás estavam pensando assim, nossa, achei a pessoa da minha vida super felizes. O que aconteceu? O que aconteceu foi que as pessoas em nenhum momento deixaram de lado o ego. Em nenhum momento pegaram e falaram assim, cara, peraí, que tipo de relacionamento eu quero? Quero um relacionamento que a gente seja feliz ou quero um relacionamento que eu tenha um controle? No geral, as pessoas acabam optando pelo controle e por esse motivo acabam tendo atitudes com ciúmes e coisas do tipo, né? E lógico, tem gente que vai pegar e falar assim, mas não dá pra confiar em homem sempre trai. E aí eu vou falar uma coisa, é verdade para muitos homens. Agora, para outros, não. Tem muitos homens que não traem. Agora, é fácil identificar esses homens e tal e coisa. Não vem com uma plaquinha, né? O manual de utilização. Olha, este costuma trair. Não vem. Pois é, não vem. E agora, assim, se uma pessoa participa da vida da outra, aí a gente até vai poder fazer uma live sobre traição. Acho que fica uma dica aí, se você quiser, depois faz um comentário, alguma coisa aí, pra gente falar sobre traição. Existem indícios num relacionamento, se você quiser saber se você está sendo traído. Não, e eu acho que, inclusive, nós mulheres, a gente tem um sexto sentido, assim, às vezes a gente não escuta, a gente percebe algumas coisas, mas você acha, não, é bobeira, ainda mais dependendo de como você é, né? Se você é menos ciumenta, mais desencanado, fala, não, acho que é coisa da minha cabeça, e realmente acaba na cabeça depois se você não prestar muita atenção, né? Mas eu acho que é um tema legal pra gente falar também. Não, e o que você falou também é um tema legal pra gente falar, intuição, devo ouvir a minha intuição, né? Nossa, eu super acredito na minha intuição, assim, começo a prestar cada vez mais atenção. A gente vai nela. poder falar sobre isso, mas assim, não é nenhuma questão de acreditar na intuição. Saiba que a tua intuição, ela é real, ela existe muita literatura a respeito, e inclusive pra você entender,
é um processamento de informações que acontecem no seu cérebro numa velocidade tão grande que você não consegue colocar ela de uma forma consciente. Então você Eu não entende... percebo que isso foi construído de tão rápido que é. Exatamente. Então você tem o que a gente chama de intuição. De certa forma, instinto. É que instinto é um pouco mais... vamos colocar... Primitivo, assim? Além de primitivo, é mais ligado a medo, raiva, coisas mais animalescas, né? A nossa intuição já é uma coisa bem relacionada realmente à informação. Eu processo informações, eu bato o olho numa pessoa, estou vendo a roupa dele, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de olhar, e falo, não gostei dessa pessoa. Você já desenha um quadro. Por que você não gostou? Alguma coisa ali te parece ameaçador, entendeu? De talvez algo que eu já tenha no passado, a intuição, então, talvez ela até cresça assim com o tempo. Isso com certeza, lembra do legado? O legado também é a nossa história, é tudo que a gente viveu. Eu fui criado nesse lugar, eu tenho essa cultura, aprendi a identificar esse tipo de coisa, a minha religião me diz isso. Tudo isso faz com que a gente construa uma série de informações, uma série vamos colocar, de filtros, que faz com que a gente tenha uma opinião a respeito de alguma coisa. E isso é um ponto bem legal, até nesse nosso tema aqui de fracassar, porque a gente tem umas crenças, certo? Construídas desse legado, construídas de relacionamentos anteriores, então, às vezes a gente chega com uma bagagem que a gente quer jogar inteirinha no colo do outro, e isso é uma das formas de ter relacionamentos fracassados, vamos dizer assim. Sim. Se você repete essas crenças e tal. Agora, a gente está falando disso tudo e eu tô aqui pensando, nós temos particularmente experiências de relacionamentos que fracassaram, que eram bons, que a gente acreditava que era aquilo, que chegou um momento que não era mais. Né? E isso pode acontecer, um relacionamento pode ser muito bom, eu num determinado momento deixar de ser. Alguns casamentos, às vezes pessoas, tá? Pessoas comuns, são bem intencionadas, nunca ninguém fez nada de errado, mas elas têm às vezes 2, 3 graus de separação, que ao longo do tempo gera esse distanciamento. Então às vezes as pessoas falam assim, eu penso diferente, eu tenho uma cultura diferente, eu tenho uma religião diferente, né? E não tem jeito, essas coisas acabam interferindo. Talvez você já deve ter conhecido algum casal que, por exemplo, uma pessoa fumava, por exemplo, certo? Pô, uma pessoa fuma, o que acaba acontecendo? A outra pessoa, ou ela abre mão e não se incomoda, ou fatalmente uma hora ela vai ficar de saco cheio. Se as duas pessoas fumam, aí fica uma coisa mais interessante, porque elas nunca vão deixar de fumar. Quando uma para, a outra não para, aquela daqui a pouco volta porque fica olhando, sentindo vontade. Então não tem jeito. Os casais, os relacionamentos, troca, né? Eles têm essa simbiose, não tem como. E algumas pessoas, elas não têm. Então, com o passar do tempo, acaba tendo esse distanciamento. E acontece com muita gente, né? Que chega um ponto da vida, você olha para o lado, a pessoa que está com você na cama, você fala, quem que é essa pessoa? Até porque você falou que a gente está num processo de construção que não tem fim. Né? Quando você acha, agora terminou, agora eu sei quem eu sou, eu estou me autoconhecendo, sei o que eu quero para minha vida, e de repente isso tem uma virada de novo. Até a gente está vivendo cada vez mais, mas também a gente tem muito mais possibilidades hoje em dia. Você vai mudando sua maneira de ser, de pensar e tudo mais. E você acha que tem como salvar? Tipo, se eu conseguir não deixar o outro para trás, ou tentar com ele mostrar essa transformação que eu estou vivendo, eu consigo salvar uma relação? Bom, você usou uma expressão interessante. Eu consigo salvar uma relação? É muito complexo a resposta para isso, porque uma relação não é composta de uma só pessoa. Não dá para você salvar sozinho. Então você não salva sozinho. Exige boa vontade de ambas as partes, exige um monte de coisa. E muitas vezes algumas pessoas lutam até o final para ter aquela pessoa com ela e se frustram, né? Sofrem e tudo mais. E às vezes, é curioso, né? Que nem a gente fala dos gatilhos mentais, que é estudado no marketing, né? Às vezes a pessoa tendo uma postura às vezes mais passiva, ela tem mais resultado. Então tudo é muito relativo. Cada caso tem que ser analisado, mas o importante é a pessoa pensar assim, do ponto de vista objetivo, tá? O que ela está fazendo para realmente valer a pena esse relacionamento? Ela está fazendo a parte dela? Se ela já começar por aí, a chance de aumentar, de melhorar, é muito grande, né? Algumas pessoas não vão saber valorizar, isso faz parte, em algum momento tem que ser dito. As discussões, eu acho que discussões
elas fazem bem para o casal, desde que exista respeito, né? A partir do momento que começou a ter bateção de porta, e não sei o que, eles vão ficar 2 dias sem falar com você. Essas coisas, elas acabam afastando as pessoas, mais do que aproximando. E tem um negócio que assim, você pode ganhar a discussão, mas você ganhou a discussão, você vai perder o relacionamento. Então, um casal, quando eu falo assim, vai ter um bate-papo, não tem quem vai ganhar, quem vai perder. As pessoas têm que expor os pontos de vista e tentar encontrar o meio termo. É a minha visão, né? É lógico, né? Se você for, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas o ideal é que você encontre o quê? Uma forma de acomodar para ambas as partes. Ficou bom para um, ficou ruim para o outro? Fudeu, tá? Não é só tá bom para um, não adianta. E às vezes a pessoa pega, vamos dar um exemplo, né? A mulher vai lá e fala pro namorado, você tem que arrumar isso e não sei o que, pronto, falei. Agora se você não fizer, às vezes o cara quer estar com ela e começa a se esforçar para se enquadrar ali. Só que o que acontece? Ele não tá feliz. O que vai acontecer? Aos poucos ele vai se distanciar. Aos poucos ele vai falar assim, puta, o que eu vou fazer? Assistir novela? Ou, quer saber, vou inventar uma história, vou falar que eu tô doente, que eu vou na minha tia, que eu não tô afim de ver novela hoje. E vai começar a inventar uma história para escapar daquele compromisso, que deveria ser algo muito legal. Mas de um compromisso que ele está sendo forçado, não convidado. Então, assim, resumindo, tá? Pra gente poder, né, eu queria amarrar tudo isso. Te pedir assim, então vamos lá. Não deu certo de novo, e agora? Não deu certo de novo, e agora? Então agora, 2 etapas. A primeira, quero avaliar por que não está dando certo. Eu estou perdendo interesse pelas pessoas com quem eu me relaciono, então eu estou escolhendo mal. Veja quem são as pessoas com quem o seu perfil ideal, seja sincero, né? Pensa no seu estilo de vida. Para perceber por que você está atraindo aquele perfil. Exatamente. Muitas coisas acabam sendo empecilhos, diferença de classe social, diferença de religião, diferença de estilo de vida, todas essas coisas interferem. Então seja sincero com você mesmo, se for algo que te incomoda, já coloque isso como critério. Tá. Ao mesmo tempo, assim, eu gosto de pessoas, para mim a pessoa tem que ter tal coisa, tem que ter, então não adianta você namorar uma pessoa que não tem aquela coisa, certo? Um exemplo, eu só gosto de homem alto, eu não gosto de homem baixo. Ou o contrário, sabe? Então não adianta você inverter, porque em algum momento aquilo ali vai falar mais alto, tá? Então é assim, se é uma coisa, só gosto disso, tenha isso como critério. Estabelece uma estratégia para conhecer essas pessoas em lugares que elas frequentam, né? Balada é legal, às vezes até mais fácil, mas nem sempre você vai ter a oportunidade de conhecer essas pessoas em situações como de balada ou bar, ou coisa do tipo. Muitas vezes são situações mais cotidianas, que é onde você está convivendo, né? Então, que nem eu dou a dica, né, para as pessoas assim, você quer sair, você quer conhecer uma pessoa que gosta de tomar um bom vinho, de um jantar, e lá. Tá, onde que eu encontro essa pessoa? No restaurante que tem um bom vinho, tal? Possivelmente, provavelmente, certo? Só que eu não vou no sábado à noite, porque sábado à noite vai ter um monte de casal. Eu vou numa terça-feira, vou ver lá quem sai com os amigos para tomar alguma coisa, certo? Um exemplo. Então, criar essa estratégia. Agora, vamos lá, não é só isso, né? Quando eu encontro uma pessoa, a pessoa se desinteressa por mim. Então, eu tenho que analisar o que eu estou fazendo. Quais são os meus hábitos que incomodam, né? Eu estou sendo muito chato com as coisas, eu tenho alguma coisa que eu preciso tratar, na ordem que for, tá? E vou contar um negócio que vai deixar muita gente encafifada, mas quase nunca é o físico. Quase nunca é o físico. As pessoas falam assim, é porque eu tô com uma gordurinha, eu tenho que levantar meu peito, eu tenho que não sei o quê, tenho que depilar a perna. Quase nunca é isso. Quase sempre são comportamentos. Às vezes o cara tá super atraído pela mulher e ela fica tão insegura porque ela tá achando que tá com barriguinha, que tá com isso, que tá com aquilo, que ela fica chata, insuportável, porque o tempo todo fica girando em torno do ela não está satisfeita com o corpo dela. O cara tá. Guarda pra si, se não tá legal, faça alguma coisa a respeito, vai fazer dieta, vai treinar, mas não fica desvalorizando aquilo que o cara aprecia, você entendeu? Entendi. O cara tá curtindo, pra que você precisa mostrar os dedos? Você viu o tamanho da minha, sei lá, celulite? Pô, pra quê? Pra quê? Você entende? Então, mais uma vez, a gente tá sempre, entre aspas, lógico, né? Mas sempre vendendo alguma coisa, nossa imagem, né? E pode ser até alguma coisa que a gente não perceba. A gente acha que é o físico e tem uma outra coisa. Quase, então por isso que eu às falei. Às vezes na conversa,
Às vezes a pessoa está sendo chata, às vezes ela é obsessiva Carente, com alguma coisa. Demais. Às vezes é o que eu falei, às vezes não tem um papo legal. Né? Não tem assunto, né? Não tem assunto. Pô, aí que nem a gente conversou no começo desse bate-papo, né? A sapiosexualidade. Meu. Agora, lógico, charme, estilo, essas coisas a gente desenvolve, a gente aprende a ter, a fazer. Isso dá para né? aprender. Dá para aprender. Tranquilo. Agora, o charme vale muito mais que beleza. A pessoa charmosa é muito mais magnética, muito mais atraente, né? Às vezes até você ouve isso, fala assim, nossa, ela não é tão bonita assim, ou o cara não é tão bonito assim, mas ele parece maravilhoso. E mais uma coisa, o que é padrão de beleza? Para cada um é um, não tem... Assim, eu gosto de moreno, eu gosto de loiro, eu gosto de gente alta, eu gosto de gente baixa, eu gosto de gordinho, eu gosto de magrelo. Você vai encontrar pessoas que vão ter todo tipo de atração do ponto de vista físico. É a história de que toda panela tem sua tampa. E por mais que as pessoas sempre, né, muitas sempre estão insatisfeitas com o próprio corpo, né? Mas vamos lá, qual que é a questão? Para se levar em consideração? É realmente fazer essa autoavaliação. E se você não consegue fazer essa autoavaliação, pergunte, converse. Terminou um relacionamento? Fala assim, poxa, seja sincero comigo, tal, não sei o quê. Eu sei que você está terminando comigo, tal, mas eu queria que você fosse sincero. O que aconteceu? Não aceite aquele, não é você, sou eu. Isso aí, tente entender melhor. Às vezes a pessoa não vai te falar, porque às vezes é muito duro o negócio. Aí é melhor você nem saber mesmo, porque às vezes e outra, né? É da visão a visão da pessoa. Nem sempre a pessoa vai ter razão nisso também. Mas aquela história, às vezes a pessoa percebe que tem muita diferença, né? É que nem eu falei, tem muita diferença. Um exemplo, classe social. Às vezes a pessoa se percebe nisso e fala, cara, olha... Não vou conseguir acompanhar. Porque por mais que seja bonito, você vê a história da princesa e do plebeu, né? Pô, na hora do dia a dia, da prática, os amigos dela vão falar, porra, você tá com um cara aí que não tem nada a ver com você. E o contrário também, você tá andando com uma menina metida, você ficou esquisito. Tudo isso, sabe? Você tá... Não que seja impossível. Mas não é possível, mas são aquelas coisas que eu falei. Às vezes uma diferença de 1 grau, com o passar do tempo, distancia. Essa é uma experiência, assim, que a gente tem quando é mais jovem também, né? Às vezes num relacionamento jovem, relacionamento que você começa aos 18 anos, aos 30, pode acontecer de não ter mais a mesma, né? Ter feito essa... uma coisa que era uma pequena diferença, é o que você falou, se torna um abismo. E aí que nem... Bom, você deu um exemplo fantástico, né? O que me remete a uma coisa que me falaram uma vez. Um colega meu, um psicólogo, falou isso uma vez, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o relacionamento pode dar certo. Não significa que tem que dar certo. Então, assim, o relacionamento pode dar certo. Você tem que ter isso em mente. Agora, não tem... Nenhum relacionamento terá a obrigação ou a promessa de que vai dar certo. Ele vai dar certo por um tempo ou para sempre, de acordo com o que as pessoas forem cultivando. Eu rego todo dia, eu cultivo igual uma plantinha. Eu vou lá, eu cuido, eu estou sempre dando atenção, eu vejo se ela está tomando sol de mais, sol de menos, eu converso com essa plantinha, sabe? É uma metáfora para dizer, relacionamentos não só entre pessoas, relacionamentos amorosos, mas relacionamento com filhos, com pais, com amigos, a gente cultiva, né? Então essa continuidade nessa atenção é que garante que o relacionamento perdure. Infelizmente, quando a gente tem 16, 18, 20, né, 25, às vezes a gente não tem a maturidade que a gente precisa para conseguir sustentar um relacionamento por 30, 40 anos. Às vezes a gente já começa a falar, porque em casa é o seguinte, já é um pensamento errado. Por quê? Porque você já está falando ali que você está com uma pessoa que te aceita ordens. Ou aquela leitura assim de, hoje em dia eu não tenho que aturar nada, não. Se eu não quiser, eu separo. Como se fosse assim, não fosse nada, né? Não tivesse valor. Porque quando você trata dessa forma, tanto faz se acabou. Né? Agora, se você encara assim, não, eu quero fazer isso aqui dar certo, não quero trabalhar essa relação, o negócio da plantinha aí, que também é um clássico que faz muito sentido, né? É todo dia, é fácil? Não é fácil. É uma construção. E em algum momento ela pode não dar certo. E naquele momento exato. Realmente... E assim, e não deu certo, sabe? Tipo, ok, vamos reavaliar, vamos ver o que eu quero pra minha vida. Né? Não é aquela coisa de pegar e jogar tudo pro alto e falar assim, não nasci pra isso, vou morrer sozinho. Né? Vou morrer sozinho. É só realmente uma questão de você analisar e
colocar a mão na consciência, pensar assim, poxa, o que eu realmente, qual foi a minha parcela disso? Às vezes foi 0, pode acontecer, tá? Mas faça essa análise da mesma forma. O que eu posso ter feito? Das coisas que eu fiz, disse tal, será que eu ofendi? Será que eu fui uma pessoa desagradável? Por quê? Porque no momento seguinte você vai aprender. Ou o contrário até, né? Será que eu soube me colocar na relação? Bom, eu ensino... Porque também tem isso, né? De você se anular. Eu vou... Não sei, a gente está meio que fechando já, né? Uhum. Mas então não vou me estender muito, mas eu vou dar esse exemplo. Às vezes as pessoas elas são chatas desde o início e não percebem. Que elas são chatas porque elas têm uma visão da vida que é chata. Elas enxergam os problemas, elas reclamam de tudo, elas chegam num restaurante, ela fala assim, nossa, como está cheio. Cara, você quer ir num restaurante vazio? Vá! Só que provavelmente você vai achar que o atendimento não é tão bom, que a comida não é tão boa. Aqui ele está cheio por alguma coisa, por algum motivo. Ele tem o mérito dele por estar cheio. Então se você está lá, não reclame, está cheio. Vim para um lugar que está cheio. Ah, tem que esperar na fila, estou morrendo de fome. Cara, faz o seguinte, vai lá, come um misto quente e volta para a fila. Mas não fica reclamando, não seja uma pessoa desagradável. Né? Tô aqui, esse é um lugar para curtir, é um momento para curtir, beleza. Tô curtindo, a gente tá junto, estamos conversando. A pessoa pega e fala uma coisa que você não concorda. Tem gente que fala, eu não concordo. Ah, porque veja bem, você está falando uma bobagem. Cara, ninguém sai para um jantar ou para um encontro para receber uma palestra. Você tá entendendo? Uhum. E não conheço ninguém que quando você fala assim, não concordo com você, você está errado, que a pessoa fala, nossa, é mesmo? Então me explica, porque eu quero... Isso não existe. Que eu quero evoluir. Você percebeu? Então tem gente que não tem noção mesmo, e é desagradável. Né? Então toma esses cuidados, procura realmente olhar para a pessoa que está com você, entender. Agora, uma coisa que também seja dita, né, que assim, saber analisar, fazer o recrutamento de seleção, saber analisar quem é a pessoa que está na sua frente, entrar no processo de empatia, procurar ver assim, será que essa pessoa realmente é para mim? Ela tem valores próximos aos meus? E a gente só tem um jeito de você saber disso, é o quê? Ficando de boca calada e ouvindo, perguntando, olha que legal, me conta, se mostrando interessado. Fale um pouco mais sobre isso. Fale um pouco mais sobre isso. Dá uma de psicólogo. Entendeu? Porque a grande verdade é que nesse momento é que você vai realmente aprender um pouco sobre a pessoa que está na sua frente. Aí você vai ter condições de analisar. Vale a pena. E aí você consegue passar para o próximo se for necessário, usando as técnicas que você está falando. Várias. A gente pode até falar de técnica de sedução. Essa é uma coisa técnica de sedução é uma legal também. Eu acho que é uma que às vezes a galera pode ter interesse. Está surgindo um monte de ideia aqui, mas a gente recebeu um monte de ideias também. Vocês fiquem à vontade para mandar quantas ideias vocês quiserem por aqui, por todas as redes sociais. Nós temos nosso Telegram também, o Telegram do Dr. Copini, que é por uma vida plena, em que você pode trocar ideias, você fala, nós falamos também, e as sugestões vêm de lá também. A gente vai falar sobre vários temas aqui, toda semana a gente vai ter um tema diferente. Então você pode dizer aí, se você curtiu, dá um ok, pode compartilhar com aquela sua amiga, com seu amigo que não está conseguindo engatar no relacionamento, ou que acha que agora que não deu certo não tem mais chance para ele. Então você pode colocar ele aqui, compartilhar com ele para ele ver, e ver que tem futuro, tem jeito. Tem isso também, não tem? Tem. E comente, por favor, o que vocês acharam. Nós falamos várias coisas aqui, vamos falar muitas outras mais, mas eu quero encerrar de um jeitinho diferente aqui, porque afinal de contas, assim, eu tive minha fase de, meu Deus, eu acho que eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou ser tia legal, eu vou morar com os meus pais, eu não quero mais saber de relacionamento que não dá certo, fracassado ou cheio de problemas, não quero ter a dor de cabeça de um relacionamento, mas eu encontrei o meu lobinho, eu vou puxar meu lobo aqui para perto, e tem futuro, pessoal, é só saber usar. Com certeza ele usou todas essas técnicas comigo aqui. Ele foi falando. Eu queria dizer, mas... Ele foi falando, eu fui prestando atenção. Caramba, eu participei de uma seleção ali. Foi isso que aconteceu. Eu confesso pra você, quando eu olhei pra você, eu falei, vou te pegar. Ah, meu Deus, folgado. Eu não pensei nisso, preciso dizer isso pra vocês. Mas eu gostei da conversa, gostei do jeito que ele fez, mas isso a gente pode falar num outro momento também. Explicar como que pode ser esse jeito de chegar, como chegar. Né? Tá bom, eu vou ensinar. É uma arma perigosa, né, na mão de quem não sabe usar, mas eu vou ensinar. Então tá bom. Eu acho que a gente está aí aprendendo cada vez mais. A ideia é que esse programa seja super aberto para essa troca de ideias bem descontraída, bem à vontade.
E eu vou fazer o seu papel aqui, ó, de frente com ele aqui, que é tentar entender como que a gente faz, realmente como a gente usa esse conhecimento, essa questão da neuropsicologia, do autoconhecimento, para pôr em prática na vida, para já sair fazendo aí. Então, ó, já faz sua listinha lá, o que deu errado, por que deu errado, qual é o perfil que você tá buscando aí, e por que você tá atraindo um tipo que você não quer, e boa sorte no seu relacionamento. Conta pra gente como foi, tá bom? Até mais.